Ricardo Filho, Demore, nem todo bolsonarista é nazista, mas todo neonazista é bolsonarista. Então, no Brasil parece que os neonazistas têm poucas opções, né? Realmente tem poucas opções. Como a gente viu aqui, há muito tempo, os mais importantes grupos estão ligados à figura do Jair Bolsonaro. A Adriana Dias explica muito bem, ela faz uma espécie de linha do tempo dos grupos neonazistas no Brasil, na entrevista longa que a gente vai dar daqui a pouco. E ela conta lá, por exemplo, como foi a formação dos primeiros neonazistas brasileiros, como foi o crescimento de dois grupos grandes e importantes de neonazistas brasileiros que tinham diferenças entre si. Ela conta um episódio específico em que esses grupos se encontram e um grupo faz uma emboscada para o outro grupo e acabam assassinando o líder de um dos grupos. Esses grupos começam a ser muito visados, muito perseguidos e submergem por um bom tempo. E segundo as pesquisas da Adriana, eles voltam à superfície justamente quando eles começam a ganhar tração com as falas inflamatórias do Jair Bolsonaro. Então é interessante isso. Esses grupos estão crescendo numa taxa de mais ou menos 7% ao ano, que é o cálculo que ela faz. Crescimento de fóruns, de membros e de grupos. A Adriana tem um cálculo que ela faz para saber se os grupos estão crescendo, estão diminuindo, estão estabilizados. Os grupos vinham crescendo mais ou menos numa taxa de 7% ao ano. Eles têm essa submersão por causa desse assassinato. E depois, quando eles voltam para a superfície, eles voltam muito pelo que ela chama de discurso inflamatório, né? Que são grupos que estão ali à espera de um líder, à espera de alguém que fale por eles, que vocalize os desejos deles. E o Bolsonaro surge vocalizando muitas dessas coisas, né? É o quilombola que pesa não sei quantas arroba e não serve nem para procriar. Gente, isso é discurso de fato neonazista. Isso é discurso que está no seio do neonazismo, né? Quem não é branco e ariano e homem, não sei o quê, não presta nem para procriar. Isso é discurso neonazista. Lá atrás a gente não sabia se aquilo era por acaso ou não. Agora a gente começa a ter uma ideia melhor de como as coisas se deram, de como essa comunicação pública se dá, né? De como essa simbiose acontece. Esses públicos voltam e quando começa a ter discurso inflamatório cada vez mais do próprio Jair Bolsonaro, a taxa de crescimento dos grupos, segundo as pesquisas da Adriana, passa de 70%, 80% por ano, 100%, cento e poucos por cento por ano. Começa a crescer muito, crescendo tanto que hoje, o que ela já tem catalogado e apurado, nós temos no Brasil, por exemplo, células da Ku Klux Klan, por exemplo, que era uma coisa inimaginável até um pouco tempo atrás. Células neonazistas crescendo absurdamente, muito heterogêneas, de denominações diferentes, de pessoas diferentes, por motivações diferentes, mas uma parte delas, sim, já organizada e disposta a fazer no Brasil, talvez no ano que vem, o que fizeram nos Estados Unidos em 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. Esse é o grande problema. É para isso que a gente tem que olhar. É isso onde leva essa história toda. Imaginem que em 2022 o Bolsonaro realmente não aceite o resultado das eleições e não queira passar a faixa. E faça uma série de discursos inflamatórios dizendo que as eleições foram fraudadas e que o povo tem que resistir. Que é exatamente o que o Trump fez. Nós temos que imaginar quem são as pessoas dispostas a pegarem armas por Jair Bolsonaro. Bom, a gente tem uma pista aqui. De pessoas ultra radicalizadas, ultra preconceituosas, ultra ideologizadas. E a gente pode imaginar, sim, que uma parcela importante delas é violenta e que não vai aceitar o que o presidente da República disser que não tem que ser aceito. É para isso que a gente tem que olhar. A Adriana fala isso muito na entrevista. Parar de tratar isso como casos isolados. Isso tem que ter uma visão sistêmica, que tem que ser olhada lá por cima também. Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal. Nós não temos no STF o inquérito dos atos antidemocráticos? Pregação de nazismo é antidemocrático. Para início de conversa. E crime inafiançável. E não prescreve. Então é para isso que a gente está olhando. Esse é o cerne dessa questão.